Oi, gente, bom dia, mais uma vez. Pessoal, agora a gente vai continuar nossa aulazinha aqui falando sobre contabilidade gerencial, né? E aí a gente já teve algumas contabilidades, contabilidade básica, contabilidade de custo, e agora a gente vai ter contabilidade gerencial. E essa contabilidade gerencial é muito importante para que a gente consiga, como eu estava falando na aula lá de gestão financeira, para que a gente consiga ter os nossos relatórios, para que o gestor financeiro consiga fazer as suas funções. É uma das contabilidades mais importantes, né, quando a gente fala de gestão financeira, né? Quando a gente trabalha o dinheiro. Pessoal, eu tenho um conceito aqui que eu peguei no Instituto de Contadores Gerenciais, né? Que diz o seguinte, para a gente entender um pouquinho sobre contabilidade gerencial inicialmente falando. Como o processo de identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação das informações financeiras, olha aí, viu? E usadas para a administração para planejar, avaliar, controlar uma organização e assegurar o uso apropriado e a responsabilização dos seus recursos. Então, esse conceito assim é primordial para que a gente consiga entender de fato como é que funciona a contabilidade gerencial. Então, se vocês observarem aí, eu vou mandar também para vocês, tudo que a gente precisa enquanto gestão financeira está na contabilidade gerencial. Está na contabilidade gerencial, são todas as informações, DRE, balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, demonstração de fluxo de caixa. Então, tudo isso aí são as demonstrações contábeis que a gente precisa entender para trabalhar a gestão financeira. E é nessa linha que eu vou trabalhar com vocês, balanço patrimonial, DRE e demonstração de fluxo de caixa. Então, são essa linha que eu preciso que a gente entenda para trabalhar a gestão financeira. Como eu já falei para vocês muitas vezes, eu não preciso que a gente saiba o que é fazer contabilidade. A gente precisa entender e ler contabilidade. Já falei muito isso para vocês. Não precisamos saber fazer. Nós somos contadores, somos gestores financeiros. Então a gente não precisa saber fazer contabilidade. Eu entendo um pouco contabilidade, porque eu estudo contabilidade, né? E eu gosto muito da contabilidade, mas a gente não precisa entender, não precisa fazer, a gente precisa entender. Nossa obrigação é entender e não fazer, tá certo? Então, de que forma a contabilidade gerencial ajuda na tomada de decisão? Eu coloquei até uma perguntazinha que eu vou mandar para vocês. Aí eu respondi, né? Através das limitações de informações relevantes que dizem respeito às consequências de curto e longo prazo. A gente já sabe que curto prazo é um período de até 12 meses no exercício social. E de longo prazo é um exercício a gente entende que é um exercício que contabiliza acima de 12 meses no exercício social. Né? E aí, sobre medidas de corte em produtos e departamentos, terceirização, ampliação de produtos, produtividades e outras coisas. Com o advento da contabilidade gerencial, a empresa deixa de ter apenas relatórios derivados da área contábil, cuja ênfase estava centrada apenas em aspectos monetários e passam a obter mais informações de natureza operacional. Então, é através dessa contabilidade gerencial que todas as informações das empresas, gerencialmente falando, vai nos dar relatório para que a gente trabalhe todas as informações, toda a gestão financeira em cima desses relatórios, tá certo? E qual é o papel do contador gerencial? Segundo a Federação Internacional de Contadores dos Estados Unidos, o contador gerencial é definido como profissional que identifica, gerencia, mede, acumula, analisa, prepara, interpreta e relata informações tanto financeiras quanto operacionais para o uso da administração financeira de uma empresa. Olha aí. Então, todas as informações gerenciais que eu preciso enquanto gestor financeiro, eu vou buscar onde? Na contabilidade gerencial. Que é dela que vai nos dar, ele é o contador gerencial que vai me dar informação para eu trabalhar na minha organização. Ora, se todas as informações que eu preciso enquanto enriquecimento e empobrecimento da minha empresa, valores que eu pago de tributação, se eu estou tendo lucro ou se eu estou tendo prejuízo, tudo isso quem vai me dar é a contabilidade gerencial. Então, atrás desse cara que eu vou buscar essas informações para que eu consiga gerenciar o dinheiro da minha organização de forma eficiente ou eficazmente, né? E por aí vai.
Gente, qual é uma diferença da contabilidade gerencial para a contabilidade financeira? A contabilidade gerencial tem por objetivo identificar, mensurar, relatar e analisar informações sobre os eventos econômicos da organização, e a contabilidade financeira lida com a elaboração e a comunicação de informação econômica sobre uma organização ao público externo, né? Acionistas, credores, bancos, fornecedores, organização. Eu falei para vocês na aula nas aulas de contabilidade básica, quem são os usuários da contabilidade. Então, essas contabilidades, elas são direcionadas a esses usuários. Então, a contabilidade gerencial vai nos dar informação, né, relatos sobre as informações financeiras, e a contabilidade gerencial está ligada exatamente a essas pessoas, os acionistas, os gestores, os investidores, os bancos da organização. Tá certo? Gente, o nosso primeiro assunto deu para ficar um pouquinho claro sobre o que seria contabilidade gerencial, né? E aí a gente parte para a nossa ação, né? Nosso primeiro assunto que a gente vai falar de contabilidade gerencial vai ser balanço patrimonial, e eu preciso que vocês entendam mesmo como é que funciona o balanço patrimonial. Pelo menos leiam um balanço. Eu não preciso que vocês saibam fazer, mas preciso que vocês entendam como é que funciona e saibam ler o balanço patrimonial. Quando eu falo de balanço patrimonial, não estou falando de português, não. Eu estou falando das informações que esse balanço vai nos dar para que a gente possa tomar decisão, tá certo? Gente, o nosso balanço patrimonial, ele é embasado na Lei 6.404/76, é uma lei contábil, né, que trabalha todas as normas e as regras e a utilização do balanço patrimonial. Tá certo? E aí o balanço patrimonial é formado por algumas situações, né? A gente já sabe que o balanço ele é dividido em uma linha, né, um quadro, e aí do lado esquerdo a gente tem o nosso ativo, e do lado direito a gente tem o nosso passivo, né? A gente compreende que aqui está o ativo e aqui está o passivo, né? E aí a gente, nesse passivo e nesse ativo, ele é dividido em subgrupos ou subcontas, que a gente já sabe, né? Então, o ativo ele é dividido em ativo circulante e ativo não circulante, né? E o passivo também ele é dividido em passivo circulante e passivo não circulante. Só que do lado do passivo a gente tem uma outra conta lá embaixo, que é o nosso balanço, que é o nosso patrimônio líquido. E aí esse patrimônio líquido é onde vai estar os meus lucros ou prejuízos acumulados no período, né? E aí esse ativo, esse passivo circulante, tem algumas contas que fazem parte de um do outro, né? E a gente já sabe que quando a gente trabalha o circulante e o não circulante, a gente está trabalhando, quando a gente trabalha o circulante, a gente está trabalhando ativo circulante, a gente trabalhando em um período de até 12 meses, e passivo circulante, a gente está trabalhando em um período de até 12 meses, as nossas obrigações, né? E após isso, quando se trabalha o não circulante, é porque a gente vai trabalhar um período superior ao exercício, que é esses 12 meses. Então, acima de 12 meses é não circulante e abaixo de 12 meses compreende ativo circulante. E aí, dentro desse ativo não circulante, desse ativo desse passivo não circulante, a gente tem os nossos realizáveis a longo prazo, imobilizado, investimento e intangível. Da mesma forma, a gente tem o nosso passivo, né, que passivo exigível a longo prazo, quando faz parte do passivo não circulante. Quando a gente trabalha o patrimônio líquido, esse balanço patrimônio líquido, a gente tem algumas contas que fazem parte do meu patrimônio líquido, que são o capital social, as reservas, e isso, um menos o outro, vai estar o meu lucro ou prejuízo acumulado no período. Tá certo? E aí, como eu falei para vocês, circulante período de até 12 meses e não circulante período superior a 12 meses. Então, quando a gente trabalha o passivo, tanto passivo circulante quanto não circulante, ele pode ser, quando se trabalha o passivo não circulante, a gente também conhece ele como realizável a longo prazo. Então, circulante também pode, quando se trabalha né, considerando o balanço patrimonial, o encerramento das atividades patrimoniais, que é até 12 meses, trabalha-se, quando você ouvir a palavrinha longo prazo, a gente vai ligar que está relacionado ao não circulante, tá certo? E aí tem algumas contas que é o que eu preciso que vocês entendam, né? Tem algumas contas do passivo, né? Do passivo e do ativo circulante, que é preciso que a gente entenda para poder fazer os nossos relatórios, né? Por exemplo, dentro do ativo circulante a gente tem conta caixa,
conta banco movimento, faz parte do ativo, conta que faz parte do ativo circulante, viu? Ou da disponibilidade, por exemplo, disponibilidade, conta 1. Aí a gente tem conta caixa, a gente tem conta banco movimento, aplicação, isso aí são aplicações de liquidez imediata, duplicatas a receber, empréstimo a receber de terceiros, juros a receber, créditos de funcionário e por aí vai. Isso aí faz parte do ativo não circulante, do ativo circulante, desculpa. E aí esse ativo circulante, gente, quando a gente trabalha o ativo não circulante, a gente tem contas a receber a longo prazo, que trabalha contas a receber, quando a gente fala de contas a receber a longo prazo, a gente está falando de acima de 12 meses. Adiantamento de empréstimo de sociedades acima de 12 meses. Adiantamento de empréstimo a diretores e acionistas que for acima de 12 meses. Faz parte do meu ativo não circulante, né? E aí a gente passa para o nosso ativo, a gente passa para o nosso passivo circulante. Né? E aí há algumas contas que fazem parte do passivo circulante, como fornecedores, empréstimos e financiamentos a pagar até 12 meses, impostos a pagar até 12 meses, encargos sociais a resolver, duplicatas descontadas de até 12 meses. E aí, quando a gente fala do passivo não circulante, a gente está falando do nosso... das nossas atividades, das nossas atribuições superior a 12 meses. Fornecedores a longo prazo, quando vê uma contazinha no balanço patrimonial que tiver lá fornecedor a longo prazo, faz parte do meu ativo, do meu passivo não circulante, tá certo? Empréstimo de financiamento a longo prazo também faz parte do meu do meu passivo não circulante e por aí vai. Gente, eu queria só que vocês realmente conhecessem como é que funciona esse balanço patrimonial. Eu dei uma explicada, né, para vocês como é que funciona. Então, o balanço patrimonial, ele é distribuído nessas funções, recapitulando, distribuído nessas funções ativo e passivo. Do lado direito, a gente tem o meu ativo, do lado esquerdo a gente tem o meu ativo, do lado direito a gente tem o meu passivo. E aí, dentro do meu ativo e do meu passivo, a gente é distribuído entre ativo circulante e ativo não circulante. Da mesma forma, o meu passivo circulante e o meu passivo não circulante. E ainda do lado do meu passivo, a gente tem uma outra conta, né? uma outra abazinha, que é conhecido como patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido é onde vai estar o lucro ou prejuízo acumulado no período, né? Então, o meu ativo circulante e o meu passivo circulante, o meu ativo ele vai se dividir em ativo circulante e passivo circulante, e ativo circulante, e ativo não circulante, desculpa, ativo circulante e ativo não circulante. E aí esse ativo circulante e ativo não circulante, a gente já sabe que quando se fala de ativo circulante é até 12 meses no exercício social, ativo não circulante acima de 12 meses no exercício social. No passivo circulante até 12 meses no exercício social e no passivo não circulante acima de 12 meses no exercício social. E lá embaixo a gente tem o nosso PL. E aí tem as contas contábeis que eu já falei para vocês sobre cada uma e eu vou mandar um material para vocês para que a gente consiga fazer o exercício. E aí no exercício a gente consegue identificar melhor. Eu queria fazer uma aulazinha no Meet para vocês, para que a gente consiga identificar melhor sobre esse exercício social. Tá certo? E aí na próxima aula a gente fala de DRE e demonstração de fluxo de caixa. Tá bom? Tudo bem? E aí agora a gente fica por aqui e na próxima aula a gente se encontra. Tudo bem? Beijo e até a próxima.